Acompanhamos uma grande notícia de última hora. O irmão postiço de Anna Kepner foi detido. Timothy Hudson estava em liberdade desde que supostamente agrediu sexualmente e matou sua meia-irmã de 18 anos a bordo de um navio de cruzeiro durante as férias em família no ano passado. Recebemos novos detalhes sobre por que ele está preso e o que isso significa para o caso de suposta violência familiar no mar. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Lei e Crime. Eu sou Cristiano Stewart. Tudo bem, essa é uma grande atualização na história. Na última audiência de Timothy Hudson, o juiz do caso no Tribunal Federal afirmou que, na maioria das situações, nem seria uma questão se alguém deveria estar em detenção preventiva, considerando as alegações e as acusações que ele enfrenta. Mas como Hudson tem apenas 16 anos, isso complica as coisas. Tudo mudou esta noite, pois Timothy Hudson agora está, segundo relatos, na cadeia do Condado de Citrus, na Flórida, conforme noticiado primeiro pela West Televisão de Orlando. O Condado de Citrus está ao norte de Tampa, na costa do Golfo da Flórida. Este é um vídeo de Timothy Hudson chegando ao Tribunal Federal de Miami neste mês para uma audiência de fiança. Apesar de enfrentar acusações de assassinato e abuso sexual, o jovem de 16 anos, até o que acabamos de descobrir nas últimas horas, ele estava morando com um familiar na costa do Golfo da Flórida, sob condições determinadas pelo tribunal. Ele ainda não esteve na prisão até agora. Mas um documento judicial que acabou de ser divulgado, arquivado em 10 de junho, mostra que o juiz federal responsável por este caso disse que Hudson deveria estar na prisão até o julgamento. No documento diz, abre aspas, o perigo representado pela conduta imputada aqui, o suposto assassinato em primeiro grau e abuso sexual agravado de uma jovem, que era meia-irmã do réu, enquanto estavam em compartimentos confinados de um navio no mar, é suficiente por si só para exigir a detenção, escreve o juiz federal. Ele continua dizendo, um réu, agora considerado adulto, acusado com base em indícios suficientes de tirar deliberadamente a vida de uma pessoa e agredir sexualmente sua vítima. Ao fazer isso, apresenta um perigo para si mesmo e para os outros que nenhum toque de recolher, monitoramento ou medida de custódia pode ser considerado suficiente para conter. Hudson agora morava com um familiar, enquanto seu caso seguia na justiça. Inicialmente, ele foi acusado como menor de idade por causa da sua idade, e tudo sobre o caso até aquele momento era mantido em segredo. Mas então, o caso dele foi transferido para o Tribunal Federal de Adultos, e ele está enfrentando acusações extremamente graves com alegações muito perturbadoras feitas contra ele. Ele é acusado de estrangular sua meia-irmã, Anna Kepner, até a morte em uma cabine onde eles estavam hospedados a bordo desse navio de cruzeiro durante uma viagem em família que fez várias paradas no Caribe. Ele também foi acusado de agredir sexualmente Anna Kepner. Em uma audiência de detenção pré-julgamento, onde a promotoria argumentou que ele era um perigo com base nessas alegações, a defesa de Timothy Hudson argumentou que ele deveria ser autorizado a continuar morando com seu tio porque não havia violado nenhuma das condições impostas quando estava no sistema juvenil. Então, com Timothy Hudson agora preso aguardando julgamento, o que isso significa para os próximos passos dessa história? Também foi divulgado recentemente um cronograma mais detalhado das alegações em um documento aberto, mostrando o que o FBI diz ter encontrado a bordo daquele navio de cruzeiro. Vamos falar sobre isso. Para entender essa história, volte ao início, em 2 de novembro do ano passado. E foi aí que Anna Kepner e sua família embarcaram em um navio de cruzeiro da Carnival em Miami. Era para ser umas férias agradáveis. Mas as acomodações a bordo desse navio de cruzeiro são definitivamente dignas de nota nesse caso. Anna Kepner, de 18 anos, estava dividindo uma cabine com seu meio-irmão de 13 anos e seu irmão postiço de 16 anos. E o nome desse garoto de 16 anos é Timothy Hudson. Agora, do outro lado do corredor, estavam o pai de Anna, Christopher Kepner, e sua esposa, uma mulher chamada Chantel, que era a mãe biológica de Timothy Hudson. E também havia duas meias-irmãs de Anna, que são menores de idade, que estavam ficando no quarto com os pais. Parece que esse cruzeiro ocorreu como previsto. A família viajou nesse navio para destinos caribenhos, como Cozumel, no México. Mas então, no dia 7 de novembro, essa história se torna uma tragédia.
Os documentos afirmam que os tripulantes foram limpar o quarto 8343 naquela manhã, e foi então que encontraram o corpo de Anna Kepner, de 18 anos. Segundo os investigadores, ela havia sido enrolada em um cobertor e colocada debaixo da cama. Eles escreveram: parecia que alguém tentou escondê-la. Então, o FBI foi chamado porque eles lidam com investigações como essa em navios de cruzeiro e em águas internacionais. E o FBI embarca no navio. Eles entrevistam os membros da família. E então eles assistem ao vídeo de vigilância do navio. E isso é muito importante. Os agentes também falaram com o meio-irmão de Anna, o garoto de 13 anos que dividia o quarto com ela, e o suspeito, Timothy Hudson. Após o jantar, na noite da morte de Anna, ela voltou ao quarto, pois, segundo relatos, não se sentia bem. Mas então o garoto de 13 anos tenta voltar para o mesmo quarto para dormir. E ele diz que quando abriu a porta daquele camarote, abre aspas, T, que agora sabemos ser Timothy Hudson, colocou o braço para bloquear a entrada do quarto e não permitiu que o menor entrasse, gritando, abre aspas, espere, não entre. É suspeito para dizer o mínimo, mas acho que ninguém naquele momento poderia imaginar o que seria encontrado dentro do quarto e a história que estamos cobrindo há meses. A testemunha de 13 anos relatou que todas as luzes da cabine estavam acesas e as portas do banheiro e do armário abertas. Hudson supostamente fez o garoto de 13 anos esperar no corredor fora da cabine e o deixou entrar depois de um tempo. Então, o FBI apresenta uma linha do tempo do que eles dizem que Hudson supostamente fez, com base na análise desse vídeo de vigilância. E isso é extremamente importante quando você pensa no caso que os promotores vão apresentar. Às 19h35 da noite da morte de Anna Kepner, os documentos dizem que Timothy Hudson vai à cabine que dividia com ela. Então, 3 minutos depois, às 19h38, Anna Kepner é vista entrando na cabine. Segundo as autoridades, essa foi a última vez que ela foi vista viva. Então, às 7h51, o meio-irmão de 13 anos de Anna tenta entrar no quarto e sai rapidamente em seguida. Depois, às 22h13, Timothy Hudson sai da cabine sozinho. Os investigadores dizem que na hora seguinte há bastante movimento entrando e saindo desse quarto. Abre aspas. Ao abrir a porta da cabine às 22h13, T, que é Timothy Hudson, é visto olhando para a esquerda e para a direita no corredor, parecendo verificar se há alguém no corredor. E então ele vai para o lado de fora da cabine 8343, e essa é a única vez em que Hudson faz isso ao sair pela porta da cabine. Os documentos mostram então Hudson entrando e saindo da cabine mais 2 vezes entre 10 horas 10 minutos 12 segundos e 10 horas 10 minutos 49 segundos. Depois, às 10 horas 53, ele coloca uma placa de privacidade na porta. Ele então volta para a cabine logo depois das 11h da noite. E então, pouco depois, às 11h21, o meio-irmão menor de idade entra na cabine e disse ao FBI que não viu a irmã dentro da cabine. Ele então sai alguns minutos depois, às 11h23. Hudson supostamente entra e sai da cabine às 11h44 e logo depois da meia-noite, às 12h09, você então vê o garoto de 13 anos tentando entrar na cabine. E é nesse momento que Timothy Hudson supostamente diz para ele não entrar e o obriga a esperar no corredor. Ele então entra no quarto e alega-se que o garoto de 13 anos dorme naquele camarote, sem saber que o corpo de sua meia-irmã estaria debaixo da cama. Hudson supostamente disse a membros da família que não se lembra do que aconteceu na noite em que Anna morreu. Mas aí você começa a se perguntar, ao ouvir sobre as movimentações dele na noite em que Anna morreu, quão forte esse argumento pode ser. Além disso, você ouve sobre o que ele fez com o celular da Anna, que vamos falar sobre isso em um instante. Isso também pode ser incrivelmente prejudicial para a defesa. Agora, na manhã seguinte, após Anna ter sido supostamente morta, o corpo dela é encontrado. E os documentos mostram que às 11h27 da manhã, Timothy Hudson é visto passando pela cabine, onde havia uma agitação da tripulação que tentava descobrir como essa jovem morreu. E isso é assustador se for verdade o que Timothy Hudson supostamente fez. De acordo com os documentos, abre aspas, ele não faz nenhum esforço para olhar e ver o que está acontecendo lá dentro, mesmo com tantas pessoas ainda dentro da cabine com a porta aberta. Ele olha para frente e vai embora.
Você pensaria que, se houvesse uma grande confusão no cômodo onde você estava com seus familiares, pelo menos você olharia. A menos que você supostamente já soubesse o que ocorreu com a jovem que dividia o quarto com você. Agora, falando da Ana, ela documentava muito da sua vida nas redes sociais, como o TikTok. E como muitos adolescentes, ela sempre estava com o celular. Após encontrarem o corpo, as autoridades informaram que o celular sumiu. O FBI disse que encontrou o celular dela no achados e perdidos do navio. Havia um membro da tripulação que disse ter encontrado o celular em uma lixeira e parecia que o aparelho estava danificado e quebrado. Agora, aqui vão mais alguns detalhes, de acordo com os investigadores. Supostamente, imagens de vigilância mostram Timothy Hudson saindo da cabine às 9 horas e 26 da manhã no dia seguinte ao assassinato de Kepner. Depois, ele retorna às 9h48 da manhã. Depois, ele sai da cabine às 9h50. Segundo as autoridades, ele parecia segurar algo na mão. As autoridades o monitoram pelas câmeras. Enquanto acompanham essas imagens de CCTV, eles veem que, às 9h52 da manhã, Timothy Hudson supostamente coloca as mãos na mesma lixeira onde o telefone de Anna Kepner é encontrado depois. O FBI, além de ter as imagens das câmeras de segurança, também conseguiu o GPS do telefone de Anna e pode ver a quais roteadores ele se conecta no navio. O FBI diz que rastreou esse telefone e descobriu que ele se moveu pela mesma rota que Timothy Hudson supostamente fez até aquela lixeira. Ou seja, ele teria pego o telefone de Anna depois de supostamente tê-la matado e então jogado no lixo. Os documentos detalham como as autoridades descobriram o abuso sexual de Anna Kepner. Os detalhes dessa parte da história são importantes para o caso e para as acusações de Timothy Hudson, mas, sinceramente, são gráficos demais para serem discutidos aqui. Mas, relacionado ao DNA, houve uma grande reviravolta neste caso. Então, aqui está o que sabemos. O médico legista realizou um exame pericial de violência sexual em Anna e há um cotonete que, segundo os investigadores, teria dado positivo para o DNA de Timothy Hudson. Mas essa é a reviravolta. Também houve uma correspondência com alguém que as autoridades estão chamando de testemunha menor de idade número 2 nestes documentos, e dizem que é um garoto que mora fora do estado. E eles dizem que ele teve relações sexuais com Anna nesse cruzeiro. Agora, não está claro quais são as circunstâncias envolvendo esse indivíduo e se isso poderia levantar alguma dúvida sobre o que aconteceu. Agora, o vídeo só mostra as imagens das câmeras de segurança. Hudson, o meio-irmão de 13 anos, e Kepner entrando naquele quarto. E então você tem o meio-irmão que já foi descartado como possível contribuinte de DNA. O médico legista diz que Timothy Hudson supostamente abusou sexualmente de Anna antes de ela morrer. Na audiência de detenção de Timothy Hudson, o juiz responsável por este caso disse que parte do motivo pelo qual, naquele momento, ele não estava prendendo Hudson era que ainda era necessário encontrar uma instituição adequada para Hudson, considerando sua idade. O juiz também mencionou que queria encontrar um lugar que fosse relativamente próximo de onde a família dele mora, em vez de uma instituição no condado de Miami-Dade, onde o crime supostamente ocorreu. Hoje à noite, isso se confirma, pois ele está, segundo informações, na cadeia do condado de Citrus, com Hudson sob custódia. Para onde vamos agora? Conversei com o ex-promotor do condado de Palm Beach, Dave Ehrenberg, antes de Hudson ser preso, sobre quais poderiam ser os próximos passos desse caso. Especialmente considerando a linha do tempo atualizada mostrada pelo FBI nos documentos tornados públicos. Veja o que ele disse. Recebemos novamente o ex-promotor de Palm Beach, Dave Ehrenberg, para comentar o caso da Flórida. Obrigado por participar. Você leu tudo. São 145 páginas, mas há cerca de 20 delas que realmente apresentam uma narrativa específica que o FBI montou ao investigar esse caso. O que te chamou a atenção? Se fosse o promotor, o que isso significaria para Timothy Hudson? O que me chamou a atenção, Chris, foi a consciência de culpa. E aqui você tem o réu que foi flagrado pela câmera olhando para os dois lados ao sair da sala. E então ele faz questão de impedir que o irmão entre na sala. Ele disse: espere lá fora, porque supostamente ele estava se trocando. E o irmão achou estranho porque todas as luzes estavam acesas, as cortinas estavam abertas e estava claro quem foi a última pessoa vista com a vítima. Mas quanto à consciência de culpa, você tem ele andando pelo navio.
filmado pelas câmeras com o celular que era de Anna Kepner procurando um lugar para escondê-lo. E então, por um tempo, ele fica lá no local onde o celular foi escondido, colocando o aparelho lá. Quem faria isso, a não ser que fosse a pessoa que matou Anna Kepner? Sabe, na segunda parte, tipo, é na manhã seguinte, acho que é por volta das 9h30 ou algo assim. Então isso é depois que os membros da equipe, de acordo com o FBI, encontram o corpo dela. E aí você só pensa na comoção que estaria acontecendo. E eles dizem que Timothy Hudson passa pelo quarto e ele realmente não olha para dentro. Sabe, quero dizer, esse é o quarto dele que eles estão falando. E ele meio que passa e não, sabe, ele só olha para frente enquanto passa. Ao mesmo tempo, a linguagem corporal pode ser bem subjetiva. Sabe, isso pode significar muitas coisas diferentes dependendo da perspectiva de quem está olhando. Tipo, como o tribunal normalmente vê esse tipo de informação? Tipo, qual é a probabilidade de que qualquer uma dessas coisas seja apresentada no julgamento, onde, sabe, um jurado poderia olhar e dizer, ok, bem, talvez ele esteja, sabe, por algum motivo, olhando para outra direção, ou talvez ele esteja olhando para fora da sala porque outra coisa estava acontecendo. Quando se trata de algo tão subjetivo, tipo, qual é a probabilidade de esses itens entrarem no que os promotores querem dizer? A questão é, isso é evidência relevante? Se sim, será admitida e os jurados montam o quebra-cabeça com essas peças. Sabe, bem, quem foi a última pessoa vista com Anna Kepner? E aí, obviamente, você tem todas as evidências forenses, você tem todas as evidências do assassinato dela, do abuso sexual. Mas aí, quando se trata de consciência de culpa, sim, você vê ele no vídeo rondando, procurando um lugar para jogar fora o celular dela. Ele está onde o celular dela foi achado, pois foi ele quem o deixou lá. Você vê ele na câmera olhando para os dois lados para ter certeza de que ninguém o vê saindo do lugar. Ele ficou naquela sala por horas sozinho com a Ana. Você nunca mais vê a Ana de novo. Quero dizer, tem tantas provas aqui. Eu acho que vai ser difícil para a defesa realmente alegar que poderia ser outra pessoa, exceto pelo fato de que havia evidências de DNA de outra pessoa que aparentemente teve relações com Ana no cruzeiro. Mas isso também pode ajudar a acusação, pois estabelece um motivo. Por que alguém perderia o controle assim? Você tem alguém que tinha uma atração antiga e profunda pela meia-irmã e então ficou furioso quando descobriu que ela estava com outro cara no cruzeiro. E foi isso que o motivou a abusar sexualmente dela e depois colocá-la em um mata-leão até que os tímpanos dela estourassem. É assustador. E meio que eu vou te perguntar um pouco sobre os preparativos antes do julgamento para Timothy Hudson, porque, quero dizer, ele tem só 16 anos, eu entendo isso. O que ele é acusado de fazer é nojento. Realmente é, no mínimo. Não há câmera dentro da cabine. Vemos muita movimentação entrando e saindo, e sabemos o que foi alegado pelo relatório do legista. Quão grande é esse problema para os promotores? Porque, ao mesmo tempo, um bom advogado de defesa pode criar uma narrativa alternativa sobre o ocorrido. E realmente não há nenhuma prova do que aconteceu dentro do quarto. Obviamente, Anna Kepner perdeu a vida, mas em relação ao que aconteceu antes, se houve uma discussão, se algo foi consensual, não existe nenhum vídeo que prove que isso não aconteceu. Bem, pode apostar que, como o DNA do réu foi encontrado em Ana, o argumento será de que a relação sexual foi consensual. E então eu não sei o que eles vão dizer sobre o assassinato, mas vão dizer que a relação sexual foi consensual. Mas as evidências contradizem isso, pois a calcinha dela foi encontrada dentro dela, embolada. E isso é consistente com uma agressão sexual violenta sem consentimento. Além disso, você tem o fato de ela ter morrido em um mata-leão. Quero dizer, foi tão intenso, tão brutal, que os tímpanos dela estouraram e havia marcas severas e sinais de hematomas no pescoço e ao redor da orelha. Isso não foi apenas sexo consensual, quero dizer, acho que ninguém poderia dizer isso. Além disso, você sabe, haverá o testemunho do ex-namorado de Ana, que disse que este réu agiu de forma estranha perto de Ana no passado, que ele era obcecado por ela e ela sabia disso. Ainda assim, a família apenas ignora tudo isso enquanto ocorre. Você ouve como os quartos foram distribuídos, com os pais do outro lado do corredor. Mas aí você tem essa dinâmica estranha entre Ana e seu irmão postiço. E mesmo que os pais e os avós parecia que eles tinham um ótimo relacionamento, pelo menos foi o que os avós disseram. Tipo, parece que não era um grande segredo para quem conhecia eles que tinha algo acontecendo ali.
Uma testemunha importante pela primeira vez foi identificada como o meio-irmão de 13 anos que também dividia o quarto com Anna Kepner e Timothy Hudson. Como o fato dele entrar e sair naquela noite, sendo orientado a ficar fora do quarto por um tempo, influencia. O FBI alega que ele realmente dormiu naquele quarto com o corpo de Anna embaixo da cama, o que também é assustador. Como ele influencia na forma como a história será contada no tribunal? Ele será uma testemunha porque foi a ele que o réu disse de forma muito estranha para não entrar no quarto. Ele também estava hospedado lá. E quando o irmão tentou entrar no quarto, o réu inventou uma história dizendo que estava se trocando e então bloqueou a porta. E então o menino de 13 anos achou estranho porque todas as luzes estavam acesas, as portas estavam abertas e ele só lembrou de como aquilo era incomum. Agora a defesa pode tentar apontar para ele como o cara que fez isso, mas ele não foi o último a ser visto com Ana. Ele não foi quem tentou esconder suas ações, não foi o DNA dele que foi encontrado em Ana. Então isso seria uma causa perdida. Acho que eles perderiam credibilidade com o júri. Acho que a tentativa seria tentar jogar a culpa na pessoa aleatória do navio com quem Ana teve relações sexuais. Mas, ao mesmo tempo, isso também, eu acho, poderia ser uma missão inútil, porque não há nenhuma evidência de que ele cometeu qualquer ato de violência, além de ter tido relações sexuais consensuais com Ana. Então, quero dizer, eles vão tentar jogar qualquer coisa para ver se cola, mas as evidências contra o réu são tão contundentes. Como advogado de defesa, o que você faz nesse ponto? Eu sei que você pode alegar que foi consensual. Sabe, existem todas essas defesas diferentes que podem ser usadas, mas parece que quando você compara, pelo menos nesse momento eu acho, quando você compara com o que o FBI está alegando, parece improvável que funcione. Soa como uma tentativa desesperada. O que um advogado de defesa faz nessa situação? Com esse cliente jovem que vai enfrentar um caso realmente difícil, que parece estar bem fechado, pelo menos pelo que está sendo alegado nos documentos. Certo, bem, é por isso que fui promotor por muito tempo, só recentemente virei advogado de defesa, porque essas coisas vão ser difíceis de explicar, mas eles podem tentar simplesmente exigir que a acusação cumpra seu ônus da prova e dizer isso. Embora possa haver evidências de contato sexual, a evidência de DNA não prova quando a atividade sexual ocorreu, nem se foi consensual. Não prova se estava relacionado à causa da morte ou quem causou a morte. Eles podem tentar dizer que foi o outro cara do navio que fez isso ou o irmão de 13 anos. Todos eles estavam na mesma cabine, certo? E ele tinha acesso ao garoto de 13 anos. Eles podem alegar que a equipe da tripulação também acessava a cabine e conferir se a linha do tempo do governo exclui todos os demais. É esse tipo de situação. É preciso provar o caso além de qualquer dúvida razoável. Tudo o que precisa é de um jurado resistir, e isso já é um júri empatado. É mesmo. Sim, quero dizer, mas também parece muito difícil porque, sabe, as imagens das câmeras de segurança mostram a Anna Kepner entrando na sala. Timothy Hudson está entrando também. Você tem esse garoto de 13 anos, mas parece que, pelo menos o FBI, com certeza está acreditando na história dele. 13 anos, quero dizer. Isso é, sabe, muito jovem. Sobre questões pré-julgamento, na semana passada vimos Timothy Hudson ir ao tribunal e voltar para casa. O que você acha? Só com base nisso. Eu entendo que ele tem 16 anos, mas considerando o quão brutal foi esse assassinato, o que você acha do fato de o juiz ter permitido que ele continue morando com o tio? Sabe, acho que há certa inércia aqui, porque ele já está em liberdade pré-julgamento e não cometeu violações, o que facilitou para o juiz manter essa decisão. Além disso, ele não representa risco de fuga. Quero dizer, ele é menor de idade, não é como se ele tivesse um jato particular, não é como o Didi, que pode simplesmente ligar para alguém e conseguir Sabe? um jato para buscá-lo. Ele não tem antecedentes criminais de verdade, então ele não representa uma ameaça para a comunidade. Então eu entendo que, mesmo sendo um crime muito sério, eles não vão colocá-lo na prisão ou na cadeia antes do julgamento. Outra coisa importante é a idade dele. Então, eu acho que tudo isso junto conta. Agora, ele ainda pode acabar preso por causa do fato de que ele supostamente cometeu um assassinato hediondo e um abuso sexual. Se fosse um adulto acusado disso, enfrentaria prisão preventiva.
Mas como ele é menor de idade, porque ele esteve solto até agora e não violou nenhuma das condições, e porque ele realmente não tem meios para fugir, acho que há uma boa chance de ele permanecer em seu status atual. Ou podem aumentar e dar prisão domiciliar. Consigo imaginar isso acontecendo e sendo tratado diferente do que se fosse adulto. Sim, achei interessante. O juiz disse que se ele fosse mais velho, não haveria dúvida sobre mantê-lo em prisão preventiva. Mas eu não acho que você pode simplesmente ignorar o fato de que ele tem 16 anos. Outra parte dessa história que foi comentada foi sobre qualquer tipo de precedente ou jurisprudência relacionada a isso. Claro, não é a primeira vez que algo ruim ocorre em um cruzeiro. Mas existe algum precedente? Quão único é esse caso? Só observando de fora. Já discutimos bastante isso. Existe algum caso que, na sua opinião, se encaixe com o que estamos lidando aqui? Interessante. Sempre há uma ligação com a Flórida. Parece que sim. Certo. Há uma ligação com a Flórida. O que é incomum aqui é que raramente há atos violentos em navios de cruzeiro. O comum são pessoas caindo no mar, como já vimos. Você raramente vê promotores federais atuando em casos de menores. Normalmente, esses casos ficam a cargo de promotores estaduais, meu antigo emprego. Mas como isso aconteceu em águas internacionais, passa para a esfera federal. Então, as autoridades federais estão lidando com um menor de idade. E isso também é raro. E é por isso que esse caso chamou tanta atenção, por causa dos fatos, porque é tão incomum de tantas maneiras diferentes. Mas espero que a justiça seja feita aqui. Acho que parte do motivo pelo qual temos essa fascinação também é que você tem familiares sem noção que simplesmente permitiram que isso acontecesse, que receberam vários sinais de alerta, e mesmo assim colocaram todos juntos na mesma sala enquanto estavam lá festejando e ignorando a realidade. Acho que isso incomoda muita gente, como deveria. E nesse sentido, porque muitas vezes nesses casos você vê o lado civil da coisa, um processo por morte injusta. Mas nesse caso, porque sabe, o pai da Anna Kepner estava no cruzeiro e a madrasta dela também estava no cruzeiro. Tipo, quando há uma vítima e você observa certos familiares, pode-se argumentar que colocaram a Ana no quarto com quem supostamente a matou. Tipo, quero dizer, quem potencialmente, no lado civil, poderia entrar com um processo por morte por negligência? Isso sequer existe em um mundo como esse, onde, infelizmente, você tem a vítima aqui. Os membros da família dela seriam os que estariam sendo processados. Bem, a Ana, acho que ela tem os pais biológicos e também tem padrastos. Então você tem, certo? Então você tem o pai biológico, acredito eu que é isso mesmo. O pai biológico poderia processar civilmente porque essa é a filha dele e ele confiou a filha aos cuidados da mãe e do padrasto e ela acabou morta. Então, sim, ele poderia entrar com um processo. Ele também poderia, talvez, até tentar processar a Carnival Cruise Lines. É difícil fazer isso, mas esse é o tipo de má publicidade que a companhia de cruzeiros pode não querer. Além disso, talvez mais poderia ter sido feito em termos de segurança. As câmeras de segurança do navio ajudaram a resolver o caso e a equipe agiu quando possível, mas talvez a companhia de cruzeiros pudesse ter feito mais. Esse é o tema para um processo civil. Vamos ver. Quero dizer, obviamente, ainda falta muito até chegarmos a esse ponto da história. Vamos ver o que acontece a seguir. Timothy Hudson está em liberdade por enquanto. Vamos ver se ele será detido eventualmente antes do julgamento, mas é realmente um caso incrivelmente triste e alguns novos detalhes estão vindo à tona. Dave Ehrenberg, ex-promotor de Palm Beach, obrigado por sempre explicar esses casos da Flórida para nós. Obrigado, Chris. Isso encerra o caso apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Spotify e agora também no Peacock. Eu sou Chris Stewart. Até a próxima.